Bom dia a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez com o Evangelho para buscarmos a reflexão daquilo que o nosso querido irmão Jesus colocou para todos nós. Bom dia, o Igor. Então estamos aqui novamente, Igor, para nós desenvolvermos a reflexão das coisas de Deus, os ensinamentos de Jesus. E vamos hoje trabalhar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e os itens 3, 4 e 5. Aquele que se eleva será rebaixado. Então vamos para a gente dar início, começar. Bom dia, Vanessa Rocha. Para a gente dar início a essa atividade, vamos fazer uma leitura que está no Pão Nosso, capítulo 4, de Emmanuel, que ele diz o seguinte: antes de servir, em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma essa verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores a mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta dos usufrutários da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Bom dia àqueles que estão entrando aí. Vamos fazer a nossa prece. Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, aqui estamos agradecidos por mais esse momento, por esse instante maravilhoso que estamos contigo, Deus do amor. Que possamos entender, compreender o Evangelho de hoje, para continuarmos desenvolvendo as nossas atividades conforme a Tua lei, que é justa, bondosa, harmônica e equilibrada. Que essas energias estejam com todos nós, encarnados e desencarnados. Graças a Ti, Deus do amor. Graças a Deus. Então vamos começar a nossa reflexão. Hoje nós temos 3 momentos para a gente ler, fazer a reflexão sobre os evangelhos de Mateus e Lucas. E o primeiro está no item 3, tem o seguinte:
Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então essa mensagem nos dá essa condição de pensar, de refletir, né? E de observar que toda a gente quer ser o primeiro, quer ser o melhor. E muitas das vezes esse primeiro, esse melhor, não é pelo nosso esforço. É pisando em alguém, é humilhando alguém. E aí a gente pode desenvolver o pensar que nós agimos ainda com arrogância. Infelizmente temos essa coisa. E nós não nos preocupamos de nos melhorar interiormente, de fazermos a nossa reforma íntima. E aí nas coisas que existem no dia a dia, a gente simplesmente passa por cima. Passa por cima. Tanto da lei civil, né, como da lei de Deus, divina. Então tem o local para você botar o carro, ali só pode só idosos ou que está com problemas físicos, mas a gente vai lá e coloca o lugar no carro. Se tem uma placa dizendo de compras que é 10 volumes, a gente bota 11, 12 volumes, ou até mesmo 30, 40. E aí a gente se zanga quando diz, olha, você vai para outro caixa, ou alguém, cliente mesmo, olha, esse tem, aquele caixa tal de tantos volumes. Ficamos zangados. Então a gente deve buscar as coisas no dia a dia, trabalhando essa reforma, esse olhar a Deus. Se ainda nós não temos condições de perdoar, e aí a gente diz, mas perdão é difícil, mas pelo menos não vamos ofender, deixar de ofender. E lembramos que o perdão, o primeiro beneficiado ao perdão não é aquele que a gente perdoa. Somos nós. Por quê? Porque quando a gente perdoa, não vamos ter mais mágoa, não vamos ter mais ressentimento, não vamos ter mais raiva, ódio, sentimento de vingança, querendo mal ao outro. Não vamos mais ter isso. Então essas energias não vamos estar com elas, vão desaparecer. Aí o benefício é para nós. Ao outro, se ele é beneficiado, se ele também nem se preocupar com o que aconteceu. Pronto. Então olha o benefício. Mas fulano de tal matou o meu irmão. Sim, matou minha mãe. Jesus Cristo não disse, olha, é para perdoar, mas matar o irmão, matar a mãe, não perdoe, não, é perdoar. É perdoar. Se a gente ainda não auxilia, mas não vamos atropelar aqueles que estão auxiliando. Se a gente ainda não tem condições de tolerar, somos ainda intolerantes, mas então não vamos gritar, vamos agir com o gritar. Se não ajudamos ainda, mas não vamos prejudicar ao outro. Eu não faço bem, eu não ajudo, eu não sirvo. Mas não prejudique, não atrapalhe ao outro, não faça danos ao outro. Se ainda a gente não tem aquela condição de motivar o outro, de encorajar o outro,
Não vamos desanimar o outro. A gente tem essa mania de dizer, fulano de tal, toda hora gosta de dizer certas palavras, bom dia, está alegre, motivado, mas num mundo desse, aí a gente quer desanimar. Se a gente não está ainda dando essa motivação, vamos deixar que o outro faça. Se ainda nós não compreendemos as coisas de Deus, não compreendemos o outro, não vamos julgar. Mas apontar a gente aponta. Julgamos na hora. Quando é conosco, a gente começa a dar desculpas. Se ainda não somos pacíficos, não vamos afligir os outros. Não vamos trazer impaciência aos outros. Não vamos levar a desarmonia ao outro. Se não amparamos ainda, não vamos agredir. Se não amparamos, não vamos agredir. Já estamos fazendo alguma coisa. Se nós não alcançamos alguma coisa que queríamos, não vamos ter invejas aqueles que alcançaram aquelas coisas que queríamos. Nada de inveja. Vamos continuar lutando. E às vezes aquilo que não alcançamos, porque é necessário ainda não alcançar. É necessário ainda estarmos com a experiência que estamos. Se não temos ainda aquela coisa do gostar, mas não vamos desprezar. Se não concordamos com as coisas, não vamos criticar aquelas pessoas que fazem. Se ainda não construímos as coisas no dia a dia, não vamos atrapalhar aqueles que constroem. Então são nesses pequenos gestos do cotidiano que nós vamos buscando sair dessa impureza e trabalhando as coisas de Deus. E quando a gente faz uma atividade do bem, Deus nos dá condições para que a gente melhore e aumente mais os nossos talentos. Dá oportunidade para uma melhor crescer. O item 4, ele coloca para nós. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes, pois podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentares à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isto será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tramam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário, aquele
que quiser tornar-se maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, olha a mensagem, né? Essa mensagem que está em Mateus, capítulo 20, itens 22 a 28. Então, nós temos a coisa do pedir, né? Do pedir. Nós temos que ter esse cuidado de pedir, porque às vezes nós pedimos coisas que ainda não são condições para nós. E aí pedimos, e a Deus dá. Mas aí vai tornar um obstáculo a mais no nosso caminho, porque nós não tínhamos condições de fazer aquilo naquele momento, ou nem precisarmos fazer. Então a maioria dos crentes, dos cristãos, dirige as casas de oração à procura de pedir alguma coisa. Eu estou doente, vou lá para o Lex ou outra casa, tomar um passe, fazer um atendimento fraterno, tomar água frutificada. E aí desapareceu esses problemas, volta à vida normal que estava fazendo antes, a vida normal no sentido que estava fazendo antes. Mas raros comparecem interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria do conhecimento, quanto à renovação do valor íntimo, quanto ao aproveitamento espiritual das oportunidades que está sendo colocado. Nós temos o Pai Nosso que dizemos, o pão nosso de cada dia. Agradecemos o pão nosso. E esse pão nosso de cada dia não é só o material, mas principalmente espiritual, que nós somos espíritos. O crescimento é no espírito, não é na carne. A carne é só para dar oportunidade ao espírito crescer. Então, quando estamos lá no Pai Nosso, agradecendo ao pão nosso de cada dia, nós estamos dando condições para pedir uma coisa interessante, para pedir um crescimento. Às vezes as nossas doenças, os nossos problemas, as dificuldades, um câncer que a gente tem, é necessário a gente ter um câncer para o nosso crescimento. Tem uma passagem no Evangelho que foi levado, um espírito foi chamado para curar uma pessoa, uma mulher que estava cega, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele disse que era ainda necessário essa pessoa, essa mulher, continuar com a cegueira. Porque com ela iria aprender outras coisas. Iria aprender outras coisas. Iria desenvolver a condição espiritual, compreender as coisas de Deus, se libertar dos conflitos, dos problemas dos traumas que ela tinha. Então o homem tem que entender, né,
Nós já que o pedir é o pedir a força, a esperança, condições para o continuar. Que onde nós vamos nos templos é lugar para a gente buscar a fraternidade, o amor, a cooperação para a programação divina. Mas ainda estamos teimando, insistindo, querendo só aquilo que a gente quer. E Deus dá, como eu falei anteriormente. Pelo nosso reclamar, Deus nos dá. Mas já é tempo de buscarmos as nossas atividades espirituais, nas experiências humanas. E não vamos trabalhar com posição de destaque, de sermos melhores, de sermos chefes por ser chefe, de lá no império econômico, na autoridade terrestre, ou no intelectual, sermos aquela criatura que queremos estar no primeiro posto para exibir aquilo que nós temos, ou intelectual, ou poder, ou o lado da riqueza. É servir, sem querer ser o melhor, sem querer ser o primeiro. E é na conquista do nosso trabalho que nós vamos chegar nas coisas de Deus, lá com Ele. Mas é pelo trabalho. Não é como foi colocado aí. Jesus, peça a Deus que você vai, que o meu filho fique na direita e o outro na esquerda. É a conquista através dos trabalhos de cada um de nós. Por isso que tem as reencarnações, encarnações, para que a gente possa crescer, conquistar o lugar melhor. É com o nosso trabalho. Não foram criados anjos. Anjo que existe começou lá no início, trabalhou, chegou na angelitude. Nós um dia vamos ser. E aí é trabalhar para isso. Então a mensagem nos dá essa reflexão. Então precisamos da humildade para que sejamos levados a chegar às coisas de Deus. E no 5 nos diz o seguinte: Jesus, o item 5 do capítulo 7, Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola, dizendo: como fordes convidado para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado, venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se
se abaixa, será elevado. Olha aí, mas está em Lucas capítulo 14 e tem 1:7-11. Olha aí que maravilha para a nossa reflexão. Reflexão. Porque Deus, Ele nos convida para quê? Para sermos puros, sermos luzes. Isso é o nosso objetivo, a finalidade. E aí, para chegarmos sermos puros, sermos anjos, temos que trabalhar no bem. Convite ao bem é o caminho, a caridade, o amor é o caminho a chegar às coisas de Deus. Então o bem constitui a fonte divina para o nosso crescimento. É o convite sagrado para o nosso trabalho. E aí esse convite vem nesse momento agora que estamos fazendo essa live, esse evangelho. Vem pelos intermédios dos bons espíritos, do nosso anjo guardião, dos nossos pais, de vizinhos e amigos, dos professores, numa leitura salutar, no sentimento religioso, de religiosidade. Então vem por várias vias, vem essa condição, essa luz, para a gente, aqui vamos pegar isso aqui, é instrumento, é uma semente para mim começar a jornada. Porque a gente tem tudo isso, mas ainda continuamos a apelar. Temos o livre amigo, temos um companheiro generoso, mas as rebeldias, o rir inconscientemente, o desencanto pelas coisas no dia a dia, ainda está em nós. E possamos perceber que esse evangelho maravilhoso que Jesus nos colocou, que é o caminho. É o caminho para a nossa melhoria. Não é dizermos que somos cristos, que acreditamos em Cristo, que somos católicos, evangélicos, espíritas. Mas é se envolver com os ensinamentos e buscar a prática desses ensinamentos. É dessa forma. Muitos de nós, nossos irmãos, ainda infelizmente, caminham a Deus quando sente uma dor, quando sente um problema. Aí ele, vai pela dor. Então devemos evitar essa dor e ir pelo nosso pensar, pelo nosso perceber, nos ensinamentos que foram colocados para nós, no Evangelho, no amigo, num livro. Nesses ensinamentos, perceber esses ricos e belos ensinamentos para o nosso crescer. Não podemos aguardar o momento de sermos úteis. Vamos fazer. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante
um nome, uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com prazer de servir. Aonde estivermos, numa casa espírita, o mais importante é aquele que recebe espíritos, o mais importante é o palestrante. Não, todos são importantes. Aquele que está ali na recepção, dando um bom dia, dando uma boa noite, dando boa tarde, com um sorriso, ele já começa o trabalho na casa espírita. E muitas das vezes aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele boa noite, é para aquele que está chegando a solução para os seus problemas e enxergar o caminho a seguir. Então não vamos achar que o melhor da casa é aquele que recebe espírito, é aquele que atende, é aquele que dá palestra, mas todos são iguais. Todos são iguais. Aquele que dá a águazinha fluidificada ali é também importante. Todos nós somos importantes. Estamos nas funções de acordo com aquilo que estamos naquele momento necessitando passar e é o que temos. Mas não menos importante do que o outro. Todos estão crescendo. Todos crescendo. Então vamos mais ainda sentir a presença de Deus e vamos fazer a nossa prece, o nosso momento mais ainda intenso com Deus. Deus de amor, Deus de bondade, de justiça, de misericórdia. Muito obrigado por mais esse evangelho. Por mais esse instante que temos contigo, mais direto, sentindo a tua presença, sentindo a tua luz, sentindo o teu amor. Que possamos cada vez mais trabalharmos de acordo com a tua lei, que é harmônica, cheia de equilíbrio. Que tua luz esteja conosco. Que essa luz maravilhosa que sentimos possa chegar a todos nós, os nossos familiares, nossos parentes, na nossa casinha, aqueles que andam na nossa casa. Possa chegar aos nossos colegas, amigos, nossos vizinhos, aqueles que nós tivemos atritos, conflitos. Que essas energias de amor, de paz, de equilíbrio, cheguem nos hospitais, nas penitenciárias, nos abrigos, nos asilos, nos orfanatos, com aqueles que não têm casa, com todos aqueles que desencarnaram por esses dias, consolando os seus familiares. Que essas energias de amor estejam com todos nós, todos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Um bom dia a todos vocês, que vamos cada vez mais estar orando, vigiando, em sintonia com Deus, Deus de amor, nosso Pai, Criador de todos nós. Muito obrigado por mais esse momento, esse instante. E que Deus esteja com todos. Um bom dia. Graças a Deus.